Olá pessoal, bom dia para quem está estudando aí de manhãzinha, resolveu pegar bioquímica para valer como a primeira matéria do dia. Boa tarde para quem está pegando essa matéria aí para estudar depois do almoço. Vai dormir não, hein, gente? E boa noite para quem só sobrou a noite para estudar, vem comigo aí nessa companhia para estudar bioquímica. E hoje nós vamos para o nosso terceiro momento nesse bloco, né? Onde nós vamos falar coisas gerais sobre metabolismo, porque os próximos blocos que nós vamos trabalhar são só sobre metabolismo das biomoléculas que já estudamos nos blocos passados. Então, nessa aula de hoje, ela vem complementar as duas aulas deste bloco, né? As duas aulas de enzimas, no sentido das linhas gerais de como funciona o metabolismo e servir de base para que vocês venham a entender as próximas aulas. Nós vamos ver que as próximas aulas, gente, elas são pouco descritivas e mais de processos, né? A gente vai ver como que as moléculas são processadas, são modificadas, são criadas, são quebradas. Então, é interessante você entender nessas aulas, não decorar o que acontece um depois do outro, e sim fazer a leitura do processo, saber o que está acontecendo no geral naquele processo. Então, essa aula de hoje ela vem meio que apenas dar uma breve introdução sobre esse assunto, sobre metabolismo, para que vocês venham a entender de maneira melhor as aulas que vão vir depois nos próximos blocos, ok? Então, essa aula hoje é sobre metabolismo. Então, gente, as células, né, que é a unidade básica da vida, né, existem os organismos multicelulares, que são organismos formados por combinações de várias células, em tecidos, etc. Mas existem organismos também unicelulares. Então, a gente diz que a unidade básica, ou seja, a unidade básica que um organismo pode sobreviver é através de uma única célula, né? Então, as células, a gente viu lá na citologia, ela é formada por vários compartimentos que desempenham funções distintas que a gente chama de organela. Então, existe o núcleo, existe o complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, etc. E esses compartimentos e essas estruturas são formadas por quê? Por biomoléculas. Então, se a gente pegar essa organela aqui, que é uma mitocôndria, se a gente pegar em detalhe essa crista mitocondrial aqui, a gente vai ver o quê? Ela é formada por uma membrana e essa membrana é constituída de quê? De várias biomoléculas que conectam-se entre si, né? Fazem interações. Então, existem o quê? Os lipídios nessa membrana, entre essa bicamada de esfingolipídios e glicerofosfolipídios, a gente vai encontrar também vários esteróis. Nós vimos que existem proteínas ancoradas nessa membrana plasmática. A gente viu que sob essa membrana a gente pode ter carboidratos ligados, a gente tem proteínas que atravessam a membrana, tem proteínas que são proteínas que formam verdadeiros poros para a passagem de outras moléculas. Então, a gente viu que o organismo vivo é formado de células, essas células são formadas por organelas, e as estruturas que compõem as organelas e demais estruturas da célula são feitas de biomoléculas. Então, o organismo vivo, gente, ele é constituído em essência por suas biomoléculas, né? E essas biomoléculas a gente já viu que tem 4 categorias, né? Os carboidratos, né? Os açúcares, os ácidos graxos e os derivados de terpeno, os aminoácidos que vão compor as proteínas e também os nucleotídeos que vão compor os ácidos nucleicos. Então, a gente tem as nossas organelas, as nossas estruturas celulares formadas por interações dessas grandes categorias de biomoléculas, certo? E essas biomoléculas, gente, para desempenhar o seu papel, elas têm que estar na estrutura correta, no tamanho correto, combinado às moléculas corretas. Então, o metabolismo, essas estruturas para funcionarem bem e desempenhar o seu papel na célula, tem que interagir da maneira correta. E então,
essas moléculas precisam ser modificadas, criadas, quebradas, e tudo é feito o quê? Através de reações químicas, chamadas de reações bioquímicas. E pouquíssimas moléculas são modificadas através de uma única reação. A maioria das moléculas que formam seres vivos são modificadas num complexo em cadeia, um complexo sequencial de reações químicas, onde uma molécula entra nesse processo chamado de substrato e ele vai passando por vários processamentos e se transformando pouco a pouco em moléculas diferentes até chegar no final da via, que a gente chama de produto final. Ao final da via, a gente tem, por exemplo, aqui no meu exemplo, a molécula F. Mas da molécula A até chegar à molécula F, ela passou por 1, 2, 3, 4, 5 reações químicas. E essas reações químicas, gente, elas acontecem de maneira coordenada, porque elas dependem do quê? Do funcionamento das enzimas. Enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, enzima 5, que vai atuar no momento correto, na molécula correta, Isso vai definir toda a coordenação necessária para o organismo funcionar. E a gente não precisa de todas as moléculas ao mesmo tempo, A gente produz uma molécula, a gente modifica uma molécula mediante um estímulo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que algumas vias metabólicas estejam ativadas e outras não. Como é que eu ativo uma via metabólica? Basta eu ter o quê? A matéria-prima e ter também que as enzimas adequadas para transformar essa matéria-prima em cada um dos seus passos, Então, se eu pegar uma via simples aqui, uma via de 2 passos, que é a transformação do piruvato em etanol. Então, dizemos que o piruvato é o substrato inicial aqui e o etanol é o produto final. Então, para eu transformar o piruvato em etanol, eu preciso de 2 reações químicas. E essas reações químicas só acontecem porque eu tenho as enzimas. A enzima 1 aqui e a enzima 2 aqui nesse segundo passo. Então, no primeiro passo, eu tenho o piruvato se transformando em acetaldeído. O acetaldeído a gente chama de intermediário, a molécula intermediária da via. E esse acetaldeído vai sofrer uma outra modificação, assim chegando no produto final. Essas modificações, gente, podem ser de várias naturezas. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a transformação do piruvato em etanol por meio de 2 modificações. Numa primeira, a molécula de piruvato foi descarboxilada, ou seja, houve uma quebra dessa ligação aqui, liberando esse CO2. E a molécula de 3 carbonos ficou com 2. No segundo passo, essa molécula foi reduzida, olha só. O NADH está doando elétrons para o acetaldeído para que ele se transforme em quem? Em etanol. Então, gente, para o piruvato se transformar em etanol, tem que acontecer 2 coisas em sequência. A perda de um CO2, a perda de um carbono, e em seguida uma redução. Quem vai definir essas etapas são as enzimas. No caso, a perda do CO2 é determinada pela descarboxilase, que vai quebrar a molécula, e a redução vai funcionar através da redutase aqui, a álcool desidrogenase. Gente, então, as moléculas no organismo estão em constantes o quê? Modificações. E essas modificações ocorrem por meio de reações químicas. E as reações químicas, para acontecer, dependem de quem? Das enzimas envolvidas. Então, se eu quero que o meu piruvato seja transformado em etanol, eu tenho que obrigatoriamente ter naquele ambiente a enzima 1 e a enzima 2. Ok? Muito bem. Então, como resumo dessa história toda, a gente viu que o quê? Um ser vivo é feito das suas biomoléculas. E cada uma dessas biomoléculas é feita é modificada através dessa via de reações químicas, essas vias metabólicas, essas vias bioquímicas, certo?
Então, o conjunto, gente, de todas as vias bioquímicas de um organismo constitui o seu metabolismo. Então, o que são metabolismos? O que é o metabolismo de um organismo, gente? É o conjunto de todas as suas vias bioquímicas ocorrendo de maneira coordenada. Sempre o quê? No seu momento correto, na quantidade correta e no local correto, né? Então, as células se diferenciam pelo quê? Pelas moléculas que as constituem, mas também pelas vias metabólicas que ocorrem dentro dela, porque são essas vias metabólicas que vão conferir a propriedade e as características de cada célula e, por consequência, as características e as propriedades daquele organismo. Então, se eu não tenho uma via bioquímica que metabolize, por exemplo, a lactose, isso define a minha propriedade de intolerante. Entenderam? Se eu tenho problemas nas vias de formação de melanina, né, nas vias metabólicas que convertem o precursor em melanina, eu tenho uma propriedade de ser albino. Então, essas são as minhas características que, de certa forma, são determinadas por partes do meu metabolismo, por vias bioquímicas específicas do meu metabolismo. E essas vias específicas são o quê? São reações sequenciais, reações químicas sequenciais que ocorrem só porque existem enzimas que vão fazer seus papéis específicos. Como a gente viu lá na aula passada. Se vocês não lembram, volta lá e assista. Bom, então eu falei de construção de moléculas, de síntese de moléculas, mas assim, a síntese de novas moléculas, ou seja, a criação, a produção de novas moléculas é apenas uma das funções básicas do metabolismo. Então, o metabolismo, gente, ou seja, esse conjunto ordenado de reações químicas, tem 4 funções básicas. Então, existem vias bioquímicas que estão relacionadas à biossíntese de moléculas. Ou seja, a partir de moléculas mais simples, eu formo moléculas maiores. Por exemplo, a construção da celulose. A gente já viu em carboidratos que a celulose é o quê? A celulose é o produto da união de várias unidades de glicose. Então, a celulose é um polissacarídeo e ele é formado pela união de vários monômeros de glicose, vários monossacarídeos chamados glicose. Então, quando eu estou sintetizando, ou estou polimerizando o quê? A minha molécula de celulose, várias reações estão acontecendo. São as reações o quê? Que catalisam as ligações glicosídicas, né? Aquelas reações de desidratação que unem uma glicose na outra de maneira sequencial. Então, essas reações só acontecem porque existem enzimas que catalisam essa reação de desidratação. E se eu estou trabalhando, se aquelas enzimas, aquelas vias bioquímicas estão trabalhando de modo a sintetizar uma molécula, ou seja, pegar várias moléculas simples e formar uma molécula maior, eu estou trabalhando nas vias metabólicas de biossíntese. Algumas vias metabólicas estão relacionadas com o quê? Que a gente chama de metabolismo energético. Então, o que é o metabolismo energético? O seguinte, muitas reações químicas precisam de fornecimento de energia para acontecer, né? Então, existem algumas reações específicas que, quando eu quebro moléculas ou modifico algumas moléculas, isso serve para eu conservar energia em moléculas intermediárias, chamadas de ATP, GTP, etc. Então, existem vias bioquímicas que são especializadas no quê? Na estocagem de energia nas moléculas de ATP. Então, esse metabolismo de quebrar moléculas para gerar ATP lá no final, todas essas vias a gente chama de vias do metabolismo energético. Diferentemente, assim, ao contrário da síntese, a gente tem o quê? Vias que estão relacionadas à degradação de moléculas. Que a degradação é pegar moléculas maiores, mais complexas, e quebrando ligações químicas ali, tornando elas em várias moléculas menores. Certo? Então, várias vias são vias degradativas, ou seja, vão pegar moléculas grandes
e tornar em moléculas menores para a gente utilizar. Por exemplo, quando você come bife, você vai receber o que? Vai ingerir uma série de proteínas enormes. Então, você precisa absorver o que? Os aminoácidos. Então, você vai ter que quebrar através de cadeias de reações químicas essa molécula grande em moléculas menores para você utilizar no seu próprio metabolismo para outras coisas. Então, além dessas vias de biossíntese e degradação, existem aquelas vias de modificação de moléculas, ou seja, são as conversões dos nutrientes que a gente faz. Às vezes a gente ingere uma molécula que está na forma diferente daquela que eu preciso. Então, eu preciso pegar aquela molécula e modificá-la, né? Então, são moléculas, às vezes, num grau de complexidade até muito parecido, mas ela é a matéria-prima para eu sintetizar outras. Quer um exemplo? As vitaminas. A gente precisa de várias vitaminas como matéria-prima para eu sintetizar os cofatores das enzimas. Então, eu não vou ingerir o cofator diretamente. Eu estou ingerindo quem? A matéria-prima. Então, para eu transformar aquela vitamina que eu ingeri em cofator da enzima, eu preciso fazer a conversão. Eu preciso modificar aquela molécula. Eu preciso converter aquela molécula. Eu preciso fazer com que ela passe por vias bioquímicas no qual entra a vitamina e sai cofator. Entenderam, gente? Então, a gente tem essas 4 vertentes do metabolismo. Ok? Muito bem. Além dessas funções básicas, o metabolismo pode ser classificado, as vias metabólicas podem ser classificadas de acordo com a organização dessas vias. Então, lembrando, o que são vias metabólicas? São cadeias de reações químicas, onde o produto de uma, né, que está aqui em letra A, vai ser transformado em B. Então, na primeira reação, A é substrato e B é produto. Mas para a segunda reação, B vai ser substrato e C aqui vai ser o quê? O produto. Na próxima reação, C vai ser substrato e o D vai ser o seu produto. Então, essa cadeia sequencial, essa série de reações químicas é que a gente chama de via metabólica. Existem vias metabólicas que assumem essa configuração aí, ó, essa configuração linear, né? Onde eu começo com uma molécula no início da via, essa molécula ela vai sendo modificada como uma linha de produção numa fábrica e no final dessa via eu tenho um produto. Então começa com um único substrato, uma única matéria-prima, ela vai sendo modificada a cada reação e no final eu tenho um produto. Essas são chamadas as vias metabólicas lineares. Aqui eu tenho um exemplo, gente, uma via energética, tá? A gente chama de via glicose-fosfato. Pentose-fosfato, desculpa. É umas vias importantes do metabolismo ali dos carboidratos. Então, ela é uma via linear. Eu tenho uma reação, 2, 3, 4 reações químicas para transformar o quê? O meu substrato inicial, que é a glicose 6-fosfato, em ribose 5-fosfato. Então, a cada passo, a molécula sofre uma modificação. Por exemplo, nessa reação 1 aqui, que é catalisada por essa enzima que está aqui, ó, a glicose 6-fosfato desidrogenase, o que está acontecendo aqui é o quê? É um processo de oxidação. Essa molécula foi oxidada e se transforma nessa outra aqui, que é o produto da primeira reação, mas também vai ser o quê? O substrato está próximo. E essa próxima reação é uma reação aqui, ó, de hidratação. Essa próxima sofreu uma outra modificação, que é o quê? Uma oxidação seguida de uma descarboxilação. E a próxima, uma reação de isomerização. Notem, é uma via linear onde cada passo vão acontecendo coisas com aquela molécula e a cada molécula, cada passo, a molécula fica cada vez mais diferente da sua condição inicial. Ok? Então, essa é uma via metabólica linear. Qual que é a diferença? Qual que é o contrário disso? São as vias metabólicas cíclicas. Qual a diferença?
A diferença é que o substrato inicial vai passando por modificações, A se transforma em B, B em C, C em D, em E, em F, e esse F sofre uma reação de maneira a se tornar novamente o substrato inicial. Então, eu tenho uma via cíclica, onde o produto final é novamente o quê? O substrato inicial. Então, aqui eu tenho que o substrato inicial acaba no final da via sendo igual ao produto final. Não é isso? Então, olha só, aqui eu tenho uma via cíclica mais famosa que a gente já viu em bioquímica e histologia, que é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, onde lá, o acetil-CoA entra e aí, o que ele acontece com ele? Ele se transforma em... combina-se com o oxalacetato, se transforma em citrato. E ele vai passando por modificações, até chegar em oxalacetato, que vai se combinar com o novo acetil-CoA e vira o citrato novamente. Então, a via sempre ocorre onde o produto final se transforma em quem? No substrato inicial, para a via continuar novamente. E vai de maneira cíclica ocorrendo. Então, vejam a diferença. Nas vias lineares, eu tenho um produto final e um substrato inicial. Nas vias cíclicas, o produto final acaba se transformando no substrato inicial da via que se reinicia. Ok? Outra coisa que a gente vê muito são vias metabólicas convergentes. O que é isso? Nas vias metabólicas convergentes, eu posso ter duas vias metabólicas, aqui a via 1 e a via 2, e essas duas vias metabólicas, gente, podem gerar um único produto que vai ser canalizado para uma outra via ou para a continuação daquela via, né? Então, eu tenho duas vias que convergem para uma via resultante final. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma via onde eu tenho a degradação da treonina. Então, a treonina começa como o quê? Como substrato inicial, sofre uma modificação, sofre duas, sofre três, sofre... Desculpa aqui. Sofre 4, deixa eu apagar isso aqui que eu errei na conta. Muito bem. Sofre uma modificação, sofre duas, sofre 3, sofre 4 e acaba se transformando em quem? No piruvato. Então, se a gente considerar essa via na vertical aqui, eu tenho o substrato inicial, treonina, e ela vai acabar no substrato final, que é no produto final, que é o piruvato. Agora, eu posso ter outras vias, gente, que transformam, por exemplo, o triptofano, também aonde? No piruvato. Eu posso ter vias também que transformam a cisteína no piruvato. No fim, eu tenho 3 vias bioquímicas que convergem o quê? Na mesma molécula. E esse piruvato vai ser transformado em outra coisa na continuação da via. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 3 vias que convergem para o mesmo produto final, que é o quê? Qual é o produto final aqui? É o piruvato. Então, 3 vias que vão convergir para o mesmo produto final. Então, a gente pode ter vias metabólicas convergentes. Da mesma forma, gente, que nós podemos ter o contrário. Vias metabólicas divergentes. A gente chama também de vias anfibólicas, onde, em um determinado momento, um substrato intermediário pode seguir 2 caminhos diferentes. Então, a via continua por um lado, se a molécula C, aqui, for transformada numa molécula. Por exemplo, a molécula D. Então, eu tenho uma enzima X aqui, que vai converter C em D. Se isso acontece, a via segue nesse sentido. Mas eu posso ter uma enzima Y que vai converter C em H. E aí a via segue outro sentido. Olha só o que interessante. Aqui eu tenho o ciclo chamado de malato aspartato. Aqui, olha só.
E aqui eu tenho o ciclo da ureia. Vamos pegar o ciclo da ureia. No ciclo da ureia, a arginina se transforma em ornitina, e a ornitina em citrulina, e a citrulina vai gerar o arginino succinato. Esse arginino succinato pode seguir dois caminhos. Ou ele volta a se transformar em arginina e o ciclo da ureia continua, mas ele pode se transformar em fumarato, iniciando um outro ciclo. O que vai fazer ele virar arginina ou fumarato? Vai depender de qual enzima vai atuar sobre ele. Se for a enzima X, vai transformar ele em arginina. Se for a enzima Y, vai transformar ele em fumarato. Então, existem várias redes bioquímicas onde o intermediário pode seguir caminhos diferentes. E o que determina qual caminho ele vai seguir? Qual enzima vai atuar sobre ele. Ok? Então, é importante que eu tenha o quê? Na minha célula, meios de inativar uma enzima e ativar outra, que aí ela segue um caminho. Se eu ativar a outra e inativar uma, ela segue um caminho diferente. Então, é importante isso nas vias metabólicas. A gente vai ter recorrentemente um produto intermediário aqui, podendo seguir dois caminhos diferentes. Que caminho ele vai seguir? Vai depender de qual enzima está ativa naquele momento. Entender o papel das enzimas? As enzimas coordenam o processo, que pode ter caminhos diferentes. Qual caminho vai ser seguido? É qual enzima está ativa que vai definir. Ok, gente? E aí a gente tem, baseado nessas possibilidades, dois conceitos muito importantes dentro do metabolismo, que é o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, gente, é o conjunto de vias metabólicas, né, que estão relacionadas à transformação de moléculas mais simples em moléculas mais complexas lá no final. Então, se eu tenho vias metabólicas que começam de substratos mais simples do que o produto final, a gente chama isso de vias bioquímicas anabólicas. E geralmente essas vias bioquímicas anabólicas consomem energia. Então, a construção de moléculas normalmente consome energia. São reações químicas endergônicas, aquelas que vão consumir energia. Por outro lado, existe todo um grupo de vias metabólicas que partem de um substrato inicial mais complexo e eu tenho no final produtos finais mais simples. Então, se eu parto do complexo e termino no simples, eu tenho vias bioquímicas catabólicas e todas elas constituem o catabolismo. Então, o que é o catabolismo? É o conjunto ali de vias bioquímicas catabólicas. O que são vias catabólicas? São todas aquelas vias que partem de substratos iniciais mais complexos e terminam em produtos finais mais simples. E, geralmente, esses processos, que são processos degradativos, né, de quebra de moléculas, podem gerar energia. Então, a maioria das vias bioquímicas energéticas são vias catabólicas, são vias que vão partir de moléculas complexas, transformando essas moléculas em moléculas mais simples, e o resultado final é a geração de energia que vai ser estocada temporariamente no ATP. Ok, gente? Muito bem. Então, o que vai garantir esse conjunto coordenado de vias metabólicas, gente? O que vai saber se a molécula vai seguir um caminho ou outro, uma via cíclica, uma via linear? O que garante a coordenação dos processos? Vale lembrar o que é o metabolismo. O metabolismo é um conjunto coordenado de vias bioquímicas. Isso? Então, o que coordena o metabolismo? São as enzimas. E como é que eu posso regular o funcionamento dessas enzimas? Uma forma mais bruta que pode ter é regular os níveis de concentração da minha enzima. Ou seja, um balanço entre síntese da proteína da enzima e a sua degradação. Lógico, se eu estou num ambiente celular onde não há aquela enzima, não vai ter a via bioquímica. Se eu tenho um pouquinho de enzimas, a via vai expressar um pouquinho. Se eu tenho muitas enzimas, aquela via metabólica vai se expressar mais, ela vai se sobrepor a outras. Ok?
Lembra que é o seguinte, existe competição ali pelos seus substratos. Então, se eu tiver mais de uma enzima do que da outra, aquela enzima que tiver mais vai poder catar o substrato primeiro. Outra coisa que eu posso fazer, além de regular a concentração, eu posso regular a atividade, ou seja, eu posso tornar uma enzima ativa ou inativa. E isso vai fazer a diferença se um substrato vai ser modificado de uma forma ou de outra. Então, se o substrato pode ser metabolizado por uma transferase ou por uma isomerase, qual caminho ela vai seguir vai depender de qual enzima está ativa. Então, a gente já viu na aula passada que existem vários moduladores que vão o quê? Atuar como ativadores ou também como inibidores. Ou seja, são moléculas que inativam enzimas. Outra coisa que pode acontecer, gente, é a regulação por compartimentalização. Então, são os processos de especialização das células e organelas. Então, existem certas funções, certas vias metabólicas que são restritas a uma organela, como, por exemplo, os lisossomos. Lá dentro tem várias enzimas que não existem em qualquer outro lugar da célula. Na mitocôndria é a mesma coisa, existem enzimas na mitocôndria que não vão ter em outro lugar da célula. E se elas existem ali e não existem outros, as vias bioquímicas que elas vão trabalhar não existem em outro lugar. E isso vai garantindo o quê? A compartimentalização das funções celulares. Então, tem coisa que só acontece no Golgi, tem coisa que só acontece no núcleo, tem coisa que só acontece na mitocôndria. Por quê? Porque é lá que estão as enzimas necessárias para catalisar as vias bioquímicas relacionadas àquela função metabólica. Entenderam? Outra coisa que pode acontecer é a regulação hormonal. Qual é a definição básica de um hormônio? O hormônio é um sinalizador extracelular. É um sinalizador que sai de uma célula, viaja pela corrente sanguínea, ou pela corrente linfática, ou pela seiva, se você está falando em planta, pelo sistema circulatório da planta, viaja ali pelo sistema circulatório e interage com outra célula. A interação desse hormônio com a outra célula, gente, que vai estimular uma via. Então, existem vias metabólicas, ou processos metabólicos, que são estimulados via estímulo hormonal. Tá? E outra coisa que pode modificar são as modificações no ambiente interno interno à célula ou externo, né? Por exemplo, várias bactérias mudam suas vias metabólicas mediante o estresse hídrico, ou a reagir com a entrada de certos metais, ou mudança no ambiente externo. Vários protozoários têm problemas com mudanças na salinidade. Então, o ambiente externo pode estimular uma via bioquímica a desencadear ou não. Tá bom? Então, essa foi a aula geral sobre metabolismo, tá, gente? Próximas aulas, tudo que nós vimos aqui em maneira geral, nós vamos ver em detalhes, tá? Então, é importante a gente ter essa noção geral de metabolismo, a noção geral de funcionamento enzimático, porque a gente viu agora que o que determina como o metabolismo funciona ou não funciona são as enzimas. Entender como é que as enzimas funcionam e como o processo de ligar e desligar a enzima, produzir ou degradar a enzima é tão importante para coordenar o metabolismo, as vias metabólicas. Ok? Então, a gente fecha esse bloco como uma caixa de ferramentas para os próximos blocos que virão. Entender como as enzimas funcionam e como que é o geral do metabolismo é só a caixa de ferramenta que nós vamos ver nas próximas aulas sobre o metabolismo das biomoléculas nos ambientes celulares. Ok? Fechamos esse bloco. Peço que façam as atividades de fixação e, ao final, façam a atividade avaliativa na próxima semana. Tá? Tendo dúvidas, manda as dúvidas lá para o Zap ou participe do plantão ao vivo na data marcada. Abraços a todos e encontro vocês no próximo bloco.